Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.
Olá, eu sou o professor José Ribeiro Neto, nós vamos continuar nossa aula de grego bíblico. Vamos falar aqui de um outro verbo que também aparece ali no auristo do indicativo ativo. Só que agora esses verbos têm um pouquinho mais de complexidade, tá? São verbos do primeiro auristo, tá? Lembra lá que o segundo auristo, ele não tem esse sigma, ele vai ter uma raiz diferente. E o primeiro auristo vai ter esse sigma. Então, anota aí, hein, seu caderno. O primeiro auristo, nós vamos chamar ele de auristo sigmático, porque ele tem o sigma. Então, ou é primeiro auristo, ou auristo sigmático. O segundo auristo, nós vamos chamar ele de auristo assigmático, ou sem o sigma. Então, ou é segundo auristo, ou é primeiro auristo. O primeiro auristo também é chamado de auristo fraco, tá? E o segundo auristo é chamado de auristo forte. Então, tem esses nomes aí, só para você se referenciar na hora que você for consultar alguma outra gramática. Aqui acrescenta uma outra complexidade, que ainda não tínhamos visto. Porque esta palavra, este verbo, ele começa com vogal. E aí que complica, tá? O grego não gosta muito de duas vogais juntas. Quando tem duas vogais juntas no grego, ou é um ditongo, que você pronuncia em uma só emissão de voz, né? Como uma sílaba, ou o grego vai fazer alguma alteração vocálica, que geralmente é chamado de alongamento compensatório. Então, uma vogal se encontra com outra vogal, vai haver um alongamento compensatório. Então, aqui, nós tínhamos visto lá o segundo auristo do verbo hairo, como começa com ri, não teve problema, porque entrou o epsilon antes do radical, né? Aqui o epsilon vai entrar e vai encontrar com alfa. Eles não se dão, duas vogais no grego não se dão, elas formam ditongo, elas brigam lá para uma se transformar, né? E aí, por isso, você vai perceber esse eta aqui, ó. Ao invés de ter o alfa original do verbo akuo, um verbo muito usado, vai ver que ó, todas as formas aparece o verbo akuo, que é ouvir. O epsilon encontrou com alfa, se transformou em eta, tá? Então, houve um alongamento. A vogal breve se tornou uma vogal longa. E aí, o que ficou do radical? Só esse kappa, ômicron, y. Tá? O verbo é akuo, sobrou só o kappa, ômicron, y. O sigma característico do primeiro auristo e a terminação pessoal dessa conjugação. Do primeiro auristo, né? Do indicativo ativo do verbo akuo. Então, acusa, acusas, acusen, acusamen, acusate, acusan. Então, lembra que a ideia do auristo é aquela ação como se fosse uma fotografia. Independente do tempo da ação, como se fosse uma foto, tá? E esse, então, é um verbo com uma outra complexidade. Um outro verbo para termos como exemplo, o primeiro auristo do indicativo ativo. Esse verbo, ó, esse aqui tem o eta, não tem? Ó, o próximo, ó. Tem o epsilon. Por que eu falei? Porque o epsilon encontrou com alfa. Os tempos pretéritos têm um epsilon que vai antes, né, da raiz. Só que o epsilon encontrou o alfa, virou eta. Aqui não teve problema. O epsilon não encontra uma vogal. O gama é uma consoante, não teve problema nenhum. O verbo é genal, só teve uma modificaçãozinha aqui por causa desse sigma, né? E também esse verbo, lembrando, chamado verbo contrato ou contraído, porque termina em al. Então, fenômeno morfológico que aconteceu aqui. O epsilon de aumento, característico do auristo e dos tempos pretéritos. O radical gen, esse gama, epsilon, ni, tá? Como é um verbo contrato, o alongamento se deu aqui, ó. Em vez de ser a, alongou para o e, tá? E aí o sigma e o alfa característico. Para você não ficar doido, nem fazer nada contra a sua própria vida, as terminações pessoais são as mesmas, ó. Sa, sas, sen, samen, sate, sam. É aqui no meio e no começo que vai ter algumas alterações. Mas se você decorar as formas das terminações pessoais, não tem problema, você já sabe o que é auristo. Sa, sas, se, samen, sate, sam, tá? Esse verbo ocorre muitas vezes também. Aqui em 1 Coríntios, aqui em Ezequiel, já na Septuaginta, né? Aqui em Mateus e Atos. Aqui só acontece lá no livro de Joséfo, que
Foi escrito em grego também. E aqui acontece num livro apócrifo, né, de Enoque, em grego. E aqui num outro livro apócrifo. Só coloquei aqui para você saber que também alguns livros apócrifos foram escritos em grego. E aparecem algumas formas que não aparecem no Novo Testamento, né? Então eu gerei, tu geraste, ele ou ela gerou, nós geramos, vós gerastes, elas geraram. Então, só para você ver a diferença, quando tem uma vogal antes, há um alongamento. Quando não tem a vogal, só acrescenta o epsilon. Mas, no caso desse verbo, também houve um encontro entre o alfa aqui, o sigma, e houve uma contração, tá? Muito bem. A partir daqui, olha que interessante, hein? Nós vamos começar a ler textos um pouquinho maiores, ou com um pouco mais de complexidade. E aí, para isso, inicialmente eu vou colocar um vocabulário, que é muito importante você ir acrescentando um vocabulário. Lembrando que eu falei para você, tenha sempre um caderno, né, ou aquelas fichas, que você pode pensar que é algo muito antigo, mas enquanto você escreve, enquanto você lê, você aprende muito mais do que só ficar assistindo o vídeo, tá? Então temos um vocabulário, você pode até copiar esse vocabulário para fixar. Palavras, algumas nós já vimos, algumas a gente ainda não viu. É só para a gente treinar leitura em textos um pouquinho mais complexos, um pouquinho maiores, para não ficar só gramática, e no fim das contas não vamos ler o Novo Testamento. Nosso objetivo é ler o Novo Testamento em grego mesmo, tá? Você tem que falar, pelo menos alguns textos eu consigo ler, se quiser avançar, vai ler outros textos ainda. Então lá, Genéseos, e nós vamos usar o padrão do dicionário, ó, vem de Gênesis, o genitivo ó, em els, e o re indica que é uma palavra feminina. Se você lembrar lá da terceira declinação, você já sabe que esse é um substantivo de terceira declinação, tá? Mas aqui é genitivo feminino singular. Significa origem, natividade, nascimento, existência. Aqui nós já colocamos a tradução da forma mesmo, ó. De genealogia, de origem. E aí, huio. Então aqui é como aparece no texto que nós vamos estudar. E aí a análise da palavra. Tá? De um filho. Então, substantivo genitivo masculino singular. Aí como é que aparece no dicionário? Huios, o nominativo, né? Tracinho hu, quer dizer que o genitivo dessa forma é huiu. E o ró para indicar se é masculino, feminino ou neutro. Então, filho, huio de um filho, ou do filho. Adelfus, ó, vamos lembrar da segunda declinação, temos em ômicron, esse us, a gente sabe lá que é o acusativo plural. Irmãos, se é acusativo, é objeto direto. E é o plural de adelfos, ó. Terminou em u, o genitivo, e o ró significa que é masculino. Pode ser irmão, patrício, correligionário. Esse é o dicionário do Novo Testamento grego do Taylor, tá? Autu, vamos lembrar lá o pronome dele. Dele, a gente pode ter como seu, tá? O seu no português é alguma coisa que se refere a dele. Pronome terceira pessoa, genitivo, masculino, singular. Como que aparece no dicionário? Autós, que é o masculino, a terminação do feminino, aute, e a terminação do neutro, autó. Só para a gente lembrar, os substantivos aparecem assim, ó. Forma do nominativo, terminação do genitivo e o artigo. Os adjetivos e os pronomes aparecem assim, ó. A forma do nominativo, a terminação do feminino e a terminação do neutro. Então, a gente já deu uma aula sobre isso, só para você lembrar. Um vocabulário, para a gente ler um texto aqui, ó, um pouquinho mais fácil, e depois nós vamos lendo textos mais complexos, tá? Então, Mateus 1, do 1 ao Teus. Biblos, Genéseos, Iesu, Christu, Huiu David, Huiu Abraham. Abraham egenesenton Isaac. Isaac de egenesenton Jacob. Jacob de egenesenton Judan. Kai tus adelfus autu. Judas de egenesen ton Fares. Kai ton Zara ectes Samar. Fares de egenese ton Hesron. Hesron de egenesen ton Aran.
Então, o que acontece aqui, ó? Espera aí, voltando aqui. Ó, as palavras que você não achar lá, nesse vocabulário, você pode tentar achar no dicionário, tá? Mas aqui não tem tantos vocabulários. Só pegarmos algumas formas do vocabulário aqui, ó. Biblos é o livro, tá? A palavra Bíblia significa os livros. Livro da genealogia de Jesus de Cristo, ou seja, de Jesus Cristo. De um filho ou do filho de Davi, de um filho ou do filho de Abraão. Abraão é Genesen. Ó, a gente viu lá atrás a tabela do verbo Genal. Nós vimos lá atrás justamente para você anotar e se recordar. Genal de gerar, no segundo auristo, né? Ele vai ter o sigma, não vai? Então, o epsilon de aumento, o gen, que é da raiz de genal, teve um alongamento lá do eta, por causa do verbo contrato, que termina em al, genal, e a terminação de pessoa, terceira pessoa do singular, do auristo do indicativo ativo. Então, Egenesen, ele gerou. Então, Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e aos irmãos dele. Judá gerou Fares e Zara. O Zará lá da Tamar, né? E de Tamar, Fares gerou Hezron gerou Arão. Então, um texto pequenininho que aparece algum vocabulário para você fixar o auristo, que é o tema do nosso estudo dessa aula. O auristo do indicativo ativo, tá? Aqui temos mais um vocabulário para mais um texto. Eu vou colocar ele aqui já, para nós aprendermos o vocabulário, então, depois nós lemos o texto, tá? É o se, é a partícula condicional. Gar é o pois ou porquê, mas é aquele porquê de resposta, tá? Não é o porquê de pergunta. E o gar é chamado de uma conjunção pospositiva. Significa que ele não vai começar uma sentença. Você vai traduzir no começo, em português. Mas lá no original ele vai estar depois. O cai é prepositiva. Ele vai estar começando a sentença. O gar é pospositiva. Ele vai estar depois do início da sentença, tá? E vai dar uma ideia de causa, tá? Principal ideia. Paidagogus, vai aparecer no texto que nós vamos ver. O que é o paidagogus? Ó, tutor. Que aí o Taylor explica aqui, ó, escravo ou liberto que conduzia um menino à escola e de volta. E às vezes superintendia seu procedimento, mesmo na escola. E era responsável especialmente pelo seu caráter até a sua maioridade, gozando de posição de estima ao lar e de domínio sobre o menino durante toda a sua menoridade para a sua disciplina. Daqui vem a nossa palavra pedagogo, né? Literalmente o de paidia, que é criança, não é criança bebezinho, bebezinho é brefos, não é a criança adolescente, a criança adolescente é teknon, não é o filho um pouquinho mais adulto, que é o huios. O grego tem várias palavras para criança e para filho, né? Que é o pedagogo, vem daqui, de pedagogos, aquele que conduz a criança. Ago é conduzir. Mas é o tutor, né? É aquele tutor que cuidava do menino até ele atingir a maioridade. Por exemplo, morria o rei e o príncipe era muito novo. Então, ele reinava como se fosse um rei, mas tinha um tutor lá para cuidar dele. E aí vai aparecer um verbo errete, que é vós tivesseis, que é o verbo na segunda pessoa do plural, do presente do subjuntivo ativo. Ainda nós não vimos subjuntivo, mas uma hora nós vamos ver. Depois tem polus, muitos, adjetivo acusativo plural masculino. Mírios, que é de mil, um adjetivo acusativo masculino plural. Aí no dicionário vai estar assim, ó, miriai, miria, 10.000, né?
Ruiu, de novo, ó, um filho, a gente já viu. Adelfus também já vimos. Autu também já vimos. Então, muitos, 10.000 de um filho, irmãos dele, o seu. E aí temos o texto, ó. Eangar mirios paidagogos echete en Christo, alau polus pateras, engar Christo Jesu, diaton evangelium ego rimas egenessa. Então, se, né, ou pois, se uma miríade ou 10.000 pedagogos, né, ou tutores, pedagogo é moderno, tutores, vós tivesseis em Cristo, ou ainda que 10.000 tutores vocês tivessem em Cristo, mas não muitos pais, ó, pateras. Pois em Cristo, ó, pospositivo, tá vendo? Aparece depois, não no início da sentença, depois da sentença aqui, ó, não no início da sentença, depois da sentença. Engar Christo Jesu, ó, pois em Cristo Jesus, dia tu evangelium, olha aqui a palavra evangelho, por meio do evangelho, ego rimas egenessa, eu a vós gerei, olha o verbo aqui no auristo, ó. Aumento, o épsilon de aumento, a raiz do verbo, o alongamento, porque é um verbo lá daqueles verbos contraídos, né? O sigma e o alfa da primeira pessoa do singular, do presente, do auristo do indicativo ativo, igual está aqui, ó. Cadê? Ó. Ah, não está aqui. Mas está lá naquela tabela, tá? Que a gente viu na aula anterior. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ainda, né? Ou mesmo que, ou se 10.000 tutores vocês tivessem em Cristo, mas vocês não têm muitos pais, porque em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, eu a vós gerei, ou eu vos gerei. Aqui é só para você treinar o auristo, mas lembra que treinando uma palavra, nós vamos treinando outras e vamos acrescentando o nosso vocabulário. E aí, mais uma forma aqui para nós vermos como conjuga o primeiro auristo do indicativo ativo do verbo, agora um outro verbo, verbo zao. Também termina em ao, então também é um verbo contrato ou contraído. Só que esse verbo, o problema é que ele é muito pequenininho, né? Então, só sobra o zain. O zain é do hebraico. Só sobra o zeta, né? O zeta vem do zain, mas o zain é hebraico. Só sobra o zeta como parte da raiz, o resto vai modificar. Ó. Épsilon de aumento, não tem problema porque não inicia em vogal, então já coloco o épsilon de aumento sem alteração. O zeta faz parte da raiz, aqui houve um alongamento, ó, porque o ômega cai, só sobra o alfa, o verbo é contrato, tem um alongamento igual em egenessa. Aqui, e a terminação pessoal, sa, se, samen, sate, san. Ó. Então, ze, sa, ze, sas, ze, sen, ze, samen, ze, sate, ze, san. Então, algumas formas não ocorrem em lugar nenhum, né? E outras ocorrem aqui na Septuaginta, e ali depois no Apocalipse, tá? Só para a gente ter fixar a conjugação do primeiro auristo do indicativo ativo. Então, se tem sigma, é auristo fraco, ou auristo sigmático, né? Ou chamado de primeiro auristo, tá? O fato de ser primeiro e segundo auristo fraco ou forte, não interfere na exegese. É só uma questão de nomenclatura. Então, veja, essa tabela aqui é para fixar o primeiro auristo do indicativo ativo. Tá? A gente já viu no verbo genau e agora o verbo zao. Tá? Os dois verbos são verbos contraídos. Nós estamos colocando essas formas para que você possa ler outros textos. Então, qual que é a ordem que você já deve ter percebido? Coloca um vocabulário auxiliar. Este vocabulário auxiliar vai te ajudar nos textos que nós vamos ler na sequência. E aí nós já lemos 2 textos mais simples, e aí nós vamos ler outros textos um pouco mais complexos. Lemos textos um pouco menores, e aí começamos a ler textos um pouco maiores, tá? Porque aí também você não fica só na gramática, agora nós começamos a aplicar a parte gramatical na questão dos textos do Novo Testamento. Então vamos continuar aqui vendo um vocabulário, e aí depois na próxima aula nós veremos os textos que tem o texto que tem esse vocabulário. Então, eu vou falar o vocabulário aqui primeiro para você. Eidon,
Então é o vi, primeira pessoa do singular do segundo auristo. Lembra, o segundo auristo não tem sigma. Ele tem uma raiz própria, né? Essa raiz é bem diferente, ó. A raiz é horal, um verbo muito presente no Novo Testamento grego. E este horal vai se transformar completamente, vai virar eidon. Então é o segundo auristo, ou chamado auristo forte, né? Ou também chamado auristo assigmático. Então, é a primeira pessoa do singular do segundo auristo indicativo ativo do verbo horal. Aparece no versículo 1 do texto que nós vamos ver na sequência. Depois nós temos katabainonta, que aí está, ó, particípio presente ativo, acusativo masculino plural, ou singular, do verbo katabaino. Aí vamos reforçar, na prática, o uso do auristo também num texto. Já estudamos o auristo do particípio presente, vamos ver aqui em um texto real, né? Erronta, significa tendo, é um verbo também no particípio presente ativo, acusativo masculino singular, do verbo erro, ter. Tá? Então, aqui mais uma palavra no particípio presente do verbo erro. Aí nós temos uma expressão, né? Eu preferi colocar a expressão inteira aqui para você, ó. Halisim megalen, uma grande cadeia. Então, substantivo feminino singular acusativo, halisis, que aí vai aparecer no dicionário assim, ó. Halisis, terminação do genitivo e indicando que é feminino. Grilhão, cadeia. Aí mais um adjetivo feminino singular acusativo. Veja, o adjetivo concorda em gênero, número e caso com o substantivo que ele modifica. Essa palavra megale, então, vem de megas. Megale, mega. Então, grande, né? Aparece no versículo 1 do texto que nós vamos ver. Ekratesen, segurou. Então, verbo terceira pessoa do singular, que ficou grudado a terceira do singular. Primeiro auristo no indicativo ativo do verbo kratel. Vamos ver se você guardou direitinho, hein? Terminou em el. É um verbo contraído, um verbo contrato. E aí vai acontecer o mesmo fenômeno. O epsilon de aumento antes da raiz, vai ter um alongamento aqui por causa do verbo contrato, e a terminação de terceira pessoa do singular do auristo no indicativo ativo, sen. Certo? É primeiro auristo porque tem sigma, então auristo sigmático. Lá em cima, auristo sem o sigma, auristo assigmático. O auristo assigmático, auristo forte, o auristo sigmático, auristo fraco. O fato de ser fraco ou forte não tem importância exegética, é só uma questão histórica da língua, tá? Depois aparece ten oikomenen holen, o mundo inteiro. Então, coloquei a expressão toda também, para ficar mais fácil na hora do entendimento. Então, nós temos o artigo feminino singular acusativo, mais o substantivo feminino singular acusativo, mais um outro substantivo feminino singular acusativo, tá? Então, as formas do dicionário. Então, o mundo inteiro, o mundo todo. Até uma palavra interessante, né? Oikomene, vem da onde vem a nossa palavra ecumenismo, né? Onde junta um monte de gente, então, o mundo inteiro. Continuando o vocabulário aqui, ó. Edesen. Já dá para você identificar que é um auristo sigmático, né? E dá para identificar que é um verbo contrato também, que termina em el. Então, a terceira pessoa do singular, do primeiro auristo no indicativo ativo, do verbo atar, prender. Ebalen. Então, é um auristo assigmático, não tem sigma. Tem o epsilon de aumento e tem uma raiz. Esse verbo é bem problemático, tá? Tem uma raiz para o presente, uma raiz para o auristo, uma raiz para o futuro. Ele é bem problemático. Significa lançar, atirar, jogar. Então, ó, segundo auristo, assigmático. Primeiro auristo, sigmático. Ekleisen, mais um auristo. Lembra que eu falei que o auristo ocorre muitas vezes no Novo Testamento? Ó, também terceira pessoa. Sen, en, sen, ó. Dá para você perceber a terceira pessoa. Então, fechar, não fechou. Esfragisen, selou, que vem de esfragizo. Aqui aconteceu um outro fenômeno, que esse design se juntou com o sigma e virou o sigma e desapareceu. Não é design, o design é no hebraico. O zeta. O zeta desapareceu aqui, ó.
tá? Porque a pronúncia ficaria difícil. S, não daria para fazer isso, ficou só o S. Efragsen. Selou. Depois, et, é ainda, advérbio de tempo ou de grau. Ahri, é uma conjunção, né? Até ou até que. Teles, se. Alt-seta-eta, ó, que aparece nos verbos que tem o auristo passivo, também dos auristos sigmáticos, tá? Então, primeiro auristo subjuntivo aqui passivo. Até que se completasse. Já dá para você perceber mais ou menos o texto, tá? Mas vamos lá. Dei, necessário, que é um verbo irregular. Terceira do singular do presente do indicativo ativo. Licenai, ó, aparece o seta-eta, só que aqui agora é um infinitivo, tá? Futuramente a gente pode aprender o infinitivo. Existe o infinitivo presente, o infinitivo pauristo, o infinitivo futuro e assim por diante. Então, soltar. Ekathisan, ó, o sigma de novo aqui, ó. Significa que é o primeiro auristo, né? O verbo katizo, aconteceu a mesma coisa. O zeta junto com o sigma, não dá para pronunciar os dois, desaparece o zeta e fica só o sigma. E o resto é a terminação pessoal. O epsilon de aumento e a terminação pessoal. Assentaram, terceira do plural do primeiro auristo no indicativo ativo. Pois crima, juízo, julgamento. Aí já é um substantivo neutro, singular, nominativo. Ele vai seguir mais ou menos a forma da terceira declinação. Crima, crimatos. E é to, significa que é neutro, tá? Juízo, condenação. Depois é doce, ó, o seta-eta aqui, ó. Tá? O segundo auristo indicativo passivo. Foi dado, aparece muito no texto do Apocalipse. É doce, foi dado. Então, terceiro singular do segundo auristo indicativo passivo. O segundo auristo é sigmático, só que aqui o seta-eta vai na forma do passivo. Depois, tom peple lecrismenon. Trava a língua, hein? Pepelekismenon. Dos que foram decapitados. Aí é um verbo particípio, perfeito passivo, masculino, genitivo, plural. De pelekizo. E aí, decapitar, degolar. Vamos ler o texto e vamos tentar entender o texto de acordo com o vocabulário que nós passamos nas aulas anteriores, tá? Ou na aula anterior. Então, nessa fase de leitura, veja que o texto é maior, para que você já tenha um gosto aí de ler um texto maior do grego do Novo Testamento. E ler e entender esse texto, tá? Então é muito importante você copiar o texto, treinar a pronúncia do texto, tentar transliterar, né? Passar como é que pronuncia no português essas palavras. E aqui no vídeo você pode ouvir, voltar a ouvir de novo para treinar a leitura do texto. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma leitura, tá? E depois nós vamos analisando dentro do vocabulário que nós aprendemos e aquelas palavras que não estão no vocabulário também, nós vamos entendendo aqui no texto. Vamos lá, vamos ler o texto. Ó. Cai, lembra que o cai pode ser cai ou quer, dependendo da pronúncia restaurada. Nós vamos pronunciar cai porque virou uma tradição dentro da pronúncia erasmiana. Tá? Então, cai eidon angelo katabainonta ectu urano, erronta ten clay tes abisso, kai halissin megalen epite reira autu, kai ekratesen ton draconta ton ofin ton archaion, hos estin diabolos, kai ho satanás, ho planon ten oikomenem, holen, kai ede senaton hilia ete, kai ebalen auton eisten abisso, kai eclesei, kai efragisen epano auto. Riname plana eti ta ethne, ahri teleste ta hilia ete, kai mete tauta dei auton litsenai micron chronon, kai eidon sronos, kai ectissan epautus, kai crina edoce autois. Aí vamos lá, aí aqui vem nessa linha, kai tas psichas ton pepelekismenon
diaten martirian Iesu, kai diaton logon tu theu, kai hoitines u prosekinesen ton serion, u deten eikona autu, kai uk elabon to haragma eptome totpon, kai epiten heira auton, kai excessan, kai ebasi leusan meta tu Christu ta hili a ete. Então aí você pode ouvir de novo, treinar, né, essa leitura, escrever e também tentar você mesmo fazer a leitura e transliterar. Nós vamos perceber nesse texto, como é comum em todo o texto de Apocalipse, o uso muito frequente do auristo. Lembra que o auristo tem uma ação pontilear, ou seja, a ação é vista como uma fotografia, como uma ação completada, pode ser no passado, no presente ou no futuro, ou uma ação como você olha alguma coisa que já aconteceu. Mas, do ponto de vista da narrativa bíblica, esta coisa que já aconteceu, ela pode estar no passado, no presente e no futuro. Lembra que é um pouco estranho para nós isso, né? Como é que uma coisa que aconteceu pode estar no futuro? Mas então lembra daquela figura. É como se o autor fosse lá para o futuro, ele olhasse a ação e tirasse uma foto. Ou como se o autor fosse lá para o passado, olhasse a ação e tirasse uma foto. Ou como se o autor estivesse aqui no presente, olhasse a ação e tirasse uma foto. Tá? Então alguém esperaria, o Apocalipse está falando do futuro, então tem mais verbos no futuro. Não, tem mais verbos neste tempo chamado auristo, só que nos tempos gregos, o que importa é a qualidade da ação. Tá? A ação do auristo é visto como uma fotografia. Então imagine, lá no capítulo 4 de Apocalipse, Deus fala ali para João, ó, sobe para cá. Então ele se sobe para cá, agora João está vendo os acontecimentos como uma fotografia. Esses acontecimentos, eles já se realizaram do ponto de vista do autor. Para nós, eles ainda não se realizaram porque eles estão no futuro. Mas para o autor, eles já se realizaram porque ele está vendo o futuro como uma fotografia. E essa expressão, então, esse eidon, né? Esse famoso segundo auristo, que tem a ver com o verbo oral, de ver, vai aparecer também com frequência no livro do Apocalipse. Eu vi isso, eu vi aquilo outro. Então aqui, e eu vi um anjo, caedon angelon, katabainonta ecturanon. Aqui o particípio, ó. Eu vi um anjo que estava descendo. Eu vi um anjo descendo ecturano. Urano é o céu, do céu. Então tinha um anjo, eu vi um anjo, então eu vi o anjo, e quando eu vi, ele estava descendo do céu. Errontaten klein tes abisso. E ele tem, né, ou tendo, também um particípio, a chave do abismo. Vamos lembrar, ó, ten é o feminino, acusativo singular. Então você tem que pegar lá os verbos, né? Para você, os verbos não, os substantivos, lembrar da declinação do artigo, para ficar mais fácil aqui. Aqui já é um substantivo de terceira declinação. Só o que nos ajuda? O acusativo aqui do substantivo, terminado em en, que a gente já sabe que é acusativo feminino singular. E aqui mesma coisa, ó, tes, sabendo a declinação do artigo, você sabe que é genitivo singular feminino. Aquela ideia, aqui no caso de posse, né? A chave que pertence ao abismo. Veja, o abismo tem uma terminação masculina, mas ele é um substantivo feminino porque ele é irregular aqui. Como sabemos que é feminino? Pelo artigo. Então, genitivo feminino singular. Tá? O estudo de línguas é um estudo cumulativo. Quer dizer, o que você aprendeu anteriormente vai servir naquilo que vem posteriormente. Tá? Então, não adianta aprender aquilo, esqueceu e vai continuar porque precisamos lembrar. Então, o anjo tendo a chave do abismo. Tá? A palavra abismo vem aqui mesmo do grego abisso. Tá? Kai halissin megalen. Olha aqui, e uma cadeia, uma corrente grande, megale. Essa palavra nós temos a palavra mega no português, né? O prefixo mega, grande. Então também está concordando, ó. Essa palavra eu não conheço muito bem, porque
parece ali de terceira declinação, mas o adjetivo é mais fácil. Terminação em en, feminino singular acusativo. Então, halisim megali, uma grande, uma corrente, uma cadeia, ou uma cadeia, uma corrente grande. Então, aqui é corrente mesmo. Epiten reira autu. O epi é sobre, ó, o ten vai seguir, então, o acusativo feminino singular. Ó. Já apareceu, né? Em outros textos apareceu aqui, e aqui vai repetir, ó. Lembra então? Não lembra a palavra reira. Ela é meio estranha. Ela não segue nem a primeira nem a segunda. Qual que ela segue, né? Ela segue a terceira, mas pelo artigo me ajuda. É aquela regra do artigo. Então, epiterreirautu, sobre a mão dele. Aqui já nos lembra os pronomes de terceira declinação e com a declinação do caso aqui genitivo, que vai seguir a segunda declinação masculino, tá? Auto dele. Então o anjo tinha sobre a mão dele uma grande corrente, tá? Então lá, e vi um anjo, ele estava descendo, ele desce do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente sobre a mão dele, certo? Então aí você, para lembrar, né, dessas palavras, kai ekratesen ton draconta. Ó, veja o auristo aqui, ó, terminação do sigma, então esse é o primeiro auristo, sigmático. Vamos rever? Auristo sigmático, porque tem sigma na formação pessoal. Ele é chamado também primeiro auristo ou auristo fraco. E tudo isso não tem um significado exegético, é só uma história da palavra, tá? O epsilon de aumento, tá vendo? E a terminação pessoal. Então, o que o anjo fez? Né? Ele aprisionou o dragão. Então, draconta. Essa palavra vem, né? A nossa palavra dragão vem daqui de dracon. Né? Então, draconta. Tom draconta, mas pelo artigo de novo, ó, eu já vou saber que é acusativo masculino singular. Toofin, aqui é a serpente. Você já deve ter ouvido falar do soro antiofídico, que é aquele soro quando alguém é picado pela cobra, ele tem que tomar o soro, né? Vem dessa palavra office, que é a serpente. Tonofin, ó, tonofin, mesma coisa aqui, ó, acusativo. Depois ton ar rayon, a antiga, né? A serpente antiga, a antiga serpente. Rosestin diabolos, que é o diabo. Aí fica fácil, porque a palavra diabo também vem do grego aqui, né? Kairó, Satanás, ou Satanás. Hoplanon, aqui é um particípio, o que engana continuamente. Aquele que é o enganador. Então está no particípio presente lá. Ten oikomene, o mundo inteiro. Ó, oikomene, a gente já falou na aula, onde vem a nossa palavra ecumenismo. É uma junção de todas as religiões, né, chamada ecumenismo. Mas aqui oikomene é o mundo inteiro, né? Ó, ten oikomene holen. Então, holen também tem no português, por exemplo, holístico, alguma coisa que une tudo. Então, vem dessa palavra aqui, holen. Ten oikomene holen, o mundo todo. Kai edesenauto hilia ete. E o prendeu ele por 1000 anos. Ó, hilia ete. Hilia é 1000, tá? Existe um termo teológico chamado quiliasmo. O quiliasmo vem daquela noção do pré-milenismo. Vem dessa palavra aqui, hilia, que é 1000, tá? 1000 anos, et. E aqui aquelas palavras de terceira declinação irregulares, que tem o final eta, mas é plural, tá? Então, veja nas tabelas lá da terceira declinação, você vai achar essas palavras terminadas em eta que tem a forma plural. Então, olha lá, e ele aprisionou, né, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, ó, o pronome relativo aqui, ó, cuidado com a acentuação, aspiração áspera, indica o pronome relativo, que é o diabo, né, o qual é o diabo, de Satanás, o que engana, o enganador do mundo inteiro, e o prendeu, né, por 1000 anos. Vamos lá, agora verso 3. Cai
ebalenauton eiste ten abisso. Ó, repetiu aqui, ó. Lá é tes abisso, que é do abismo, a chave do abismo. Aqui é o acusativo. E o lançou, o verbo balo, é lançar, jogar. Então, jogou ele para dentro. O eis é para dentro. Jogou ele para dentro do abismo. Para dentro do abismo. Caieklesen, caiefragsen epano autu. E o fechou, essa raiz aqui vem dessa mesma raiz, ó. Que não é chave, aqui é fechar. Fechou, trancou. É o auristo também, ó. O epsilon de aumento, terminação sigmática aqui, ó. Então ele fechou, trancou e selou, colocou um selo. Também, ó, epsilon de aumento, depois o sigma, epsilon, ni, indicando a terceira pessoa do singular, do auristo, do indicativo ativo, então. E pôs um selo sobre ele. Aqui acima dele, pode colocar, né? Então ele fechou, colocou um selo em cima. Riname plana eti ta ethne, a fim de que não engane ainda, ou não engane mais, né? Ta ethne. Aqui também é o plural, ó. Plural neutro, só que como a gente sabe que é o plural neutro por causa do artigo, e tem a mesma declinação dessa palavra aqui, ó, ete, tá? Ethne, de etnia, etnia não são os povos, então para que não engane mais os povos, para que não engane mais as nações. Ahri teleste ta hilia ete. Então, até que se completem, aqui ó, o auristo passivo que nós tínhamos visto lá, quando tem o theta eta, com esse iota subscrito aqui, significa que é um auristo passivo, um auristo sigmático passivo também. Então, se complete, teleo, até que se cumpra, até que se complete, o quê? Tahilia ete, os 1000 anos. Então, Satanás aprisionado até que se complete os 1000 anos. Caimeta tauta, e depois disso, e além disso, e depois disso, dei, vimos lá no vocabulário, é necessário, auton, ele, licenai. Aqui é o infinitivo do auristo, tá? Essa terminação em ai, do auristo passivo. É necessário ser solto. É necessário a ele ser solto microchronon. Essas duas palavras nós temos em português. Ó, micro, de pequeno, né? De micro. Um pequeno tempo, um pouco de tempo. Chrono, onde vem a nossa palavra cronologia. Então é necessário ainda que ele seja solto depois disso, né? Um pouco de tempo. Aí o verso 4, é bem grande esse verso 4. Ó. Quem dividiu lá a Bíblia em versículo, esse verso 4 não dividiu muito não, ó, porque ficou enorme o verso. Então vamos por partes aqui. Ó. Caeidon, de novo. Ó. E vi thronos, que aí não tem grande dificuldade, porque a gente também tem a palavra trono no português. Só lembrar que é o acusativo plural da segunda declinação, né? Eu vi tronos, caecatisan ep autus, ó, e se assentaram sobre eles, aqui, vamos lembrar, é o primeiro auristo sigmático, terceira do plural. Então, terceira pessoa do plural, do auristo do indicativo ativo, que é o primeiro auristo com sigma. Ó. Tem o epsilon de aumento e o sigma da pessoa ali. Ó. E se assentaram sobre eles, né? Se assentaram sobre eles. Cai crima edoce autos. E o julgamento foi dado a eles. Crima é julgamento, juízo. Aqui é uma figura, né? Foi dado o julgamento, ou seja, foi dado o poder de julgar, foi dado a capacidade de julgar. Esse verbo também é muito presente no grego, principalmente em Apocalipse, tá? Muito presente em Apocalipse. Foi dado, né? É uma ideia em Apocalipse que Deus é que é soberano, que Jesus é soberano. E tudo que acontece é porque é uma permissão, é Deus que dá a permissão. Então, edoce é o passivo, né? A terceira pessoa do singular, do auristo, do indicativo passivo. Lembra lá do theta eta. E foi dado a eles, ó, aqui, o dativo plural masculino dos pronomes de terceira declinação. Estou falando todos esses termos para você lembrar, tá? Foi dado a eles, né? Então, o julgamento foi dado a eles, o poder de julgar foi dado a eles.
E aí, continua aqui, né? Kaitas psichas, ó, acusativo plural. E as almas estão, aqui é trava-língua, ó, pepelekismenon. Isso é um perfeito. O perfeito duplica a primeira letra do radical, acrescenta um épsilon de aumento, e depois temos a terminação pessoal. Aqui não é terminação pessoal porque é particípio, né? O genitivo, particípio, plural, masculino. Então, as almas dos que foram, né, decapitados. Então, as almas dos decapitados, dos que foram decapitados. Diaten martiriam, por meio do testemunho. Martiria é testemunho. Então, por meio do testemunho, Yesu, aqui é a terminação do genitivo, por meio do testemunho de Jesus. Kai diaton logon tu seu. Então, vai repetir, ó, diaten martiria, kai diaton logon tu seu. E por meio da palavra de Deus, ou por causa, né? Por causa do testemunho e por causa da palavra de Deus. Kai rotines o prosekines santonterion. E aqueles que não se prostraram, não adoraram. Aqui também, ó, sigma, alfa, ni, vai estar a mesma forma do sigma, alfa, ni aqui desse verbo. Então, também é um verbo de terceira pessoa do plural, do auristo do indicativo ativo. A diferença desse verbo aqui é que esse épsilon é colocado depois da preposição, né? Então, o resto segue o sigmático ali, o auristo sigmático. Eles não se prostraram. Proskinel é adorar, se prostrar, né? Aqueles que não se prostraram, a besta. Therion é animal, é besta. O deten eikona autu. E também a imagem, eikona, é imagem. Temos a palavra ícone. A palavra ícone vem desta palavra aqui, ó. O ícone é uma imagem. E nem o e nem mesmo, tá? E nem mesmo a imagem dele, né? Porque aqui a besta é neutro no grego, tá? Então usou aqui o pronome de terceira pessoa genitivo. E nem a imagem dele, mas a gente tem que concordar no português, e nem a imagem dela. Você pode traduzir aqui monstro, aí a imagem dele. Ou fera, besta, imagem dela. Aqueles que não se prostraram para adorar nem a besta, nem a imagem dela. Kai uk elabonto haragma epito metopon. E não receberam, lambano, o verbo, e não receberam a marca, né? Haragma, a marca, epitometopon, sobre a testa. E nem receberam a marca sobre a testa. Kai epiterreirauton, e também nem sobre a mão, né? Não receberam a marca na testa e nem na mão deles. Auton, ó, genitivo, plural, masculino. Kai ezesan. Aqui nós vimos lá na tabela de declinação do verbo zao, tá? Ezesan. E viveram, ou reviveram, tá? Que está no sentido de reviver. E reviveram, kai ebasileusan. Ó, mesma coisa, primeiro auristo singumático, terceira pessoa comum, plural, né? Termina em san, ó. Olha aqui, ó, termina em san. Tá vendo que pela repetição você vai aprendendo também. E reinaram, ebasileusan. E reinaram meta do Cristo, com o Messias, com o Cristo. Tahilia ete, os 1000 anos. Aqui repetiu também, ó, hilia ete, 1000 anos, hilia ete, 1000 anos. Então aparece só nesse texto 3 vezes, né? Tahilia ete e tahilia ete, 1000 anos. Tudo bem? O que você pode fazer então? Ó, volta depois várias vezes o vídeo, veja a leitura e a pronúncia e também as explicações que eu dei. E volte aqui, ó, vou voltar só para você ver, porque todo o vocabulário mais complexo, ele foi dado aqui, tá? Ó, essa conjugação do verbo etsesa, ezesa, zezesen, ezasamen, ezesate, ezesan.
Essa tabela é justamente porque, aqui, ó, forma etc. aparece por causa dos 24. 20 verso 4, aquele que nós lemos lá. Depois o vocabulário. Aí tem as explicações de cada palavra e depois também, nessa parte que eu li, tem as explicações. Também a mesma coisa, os verbos mais difíceis, as formas mais complexas, estão as explicações também. Aí, outras palavras. Então você veja primeiro o vocabulário, tenta ler lá esse texto. Ah, alguma palavra eu não consegui, volta no vocabulário, tem os slides aí também para você acompanhar esses textos, tem a gramática fazendo as explicações, e aí você pode consultar. Bom, tendo lido um texto maior, feito a análise, agora nós vamos para ver outros verbos, inclusive este aparece também, né? Lá no texto que nós lemos. O verbo lambano, receber, que é o segundo auristo no indicativo ativo de lambano. Por que é segundo auristo? Veja, aqui não tem sigma. Então, o segundo auristo é chamado auristo forte, é chamado auristo assigmático. Assigmático é porque ele não tem sigma, ou chamado de segundo auristo. Vamos insistir, isso não tem nenhuma importância exegética, se ele é segundo, se ele é forte. É só uma questão da história da palavra, tá? Também para você perceber, por que um tem sigma lá, é chamado auristo, e o outro não tem? Por causa da formação histórica da palavra. O que vai acontecer aqui? Vai ter um radical do auristo, vai ter o epsilon de aumento, mas as terminações pessoais são diferentes. Ó. É um, es, e, omen, et, on. Tá? Para a gente fazer um comparativo e a importância de a gente saber as raízes, ó, que interessante essa tabela. Nós temos duas raízes diferentes para a formação desse verbo nas conjugações. A raiz lamban é uma raiz do presente e também a raiz do imperfeito. Tá? Então, nessa tabela, a gente vê a diferença entre o segundo auristo e o imperfeito. E a diferença será só a raiz. Tá? No auristo, a raiz é lábio. Tá? E no presente e no imperfeito, a raiz é lamban. Por que isso? É por causa da formação histórica da palavra. Tá? Então, tomar cuidado para não confundir, porque as terminações são as mesmas. Ó. As mesmas terminações pessoais do segundo auristo são as terminações pessoais do imperfeito. Imperfeito indicativo ativo, auristo indicativo ativo, tem as mesmas terminações. O que vai mudar? Vai mudar a raiz aqui, que está em preto. Está vendo? Vai mudar a raiz. E a tradução também vai mudar, tá? Então, elabon é eu recebi. Elabes, tu recebeste. Elaben, ele recebeu, ele ou ela. Elabomen, nós recebemos. Elabete, vós recebestes. Elabon, eles ou elas receberam. Então, aquela fotografia, o auristo, tá? E o imperfeito? Elabanon. Ó, lá atrás eu recebia, estava recebendo. Elabanes, você estava recebendo. Ou você recebia. Elabanen. Ó, nós estávamos recebendo, nós recebíamos. Ou quer dizer aqui, elabomen, ele recebia, né? Estava recebendo ou ela recebia. Aqui é o primeiro do plural. Elabanomen, nós estávamos recebendo, nós recebíamos. Elabanete, vós recebíeis, estáveis recebendo. Elabanon, eles ou elas recebiam, estavam recebendo. Uma das possíveis traduções do imperfeito, porque até como presente ele pode estar tendo esse sentido, tá? Ele pode ter o sentido até do presente. A ideia do imperfeito é uma ação linear, uma ação que acontece continuamente, pode ser no passado, no presente ou no futuro. A ideia do auristo é uma ação pontilear, é uma ação como uma fotografia, pode ser no passado, no presente e também no futuro. Só que os sentidos, então, dos aspectos são diferentes, as traduções vão ser diferentes, mas as terminações são iguais e o epsilon de aumento também é igual. Como eu vou saber diferenciar o segundo auristo do imperfeito no caso deste verbo? Pelo radical, tá? Ou pela raiz. A raiz do auristo é lab. A raiz do imperfeito é laban. Nos dicionários, nos léxicos, vai ter o verbo, e geralmente os autores dos dicionários, eles colocam, ó, essa terminação do auristo, essa a raiz do auristo, essa raiz do imperfeito, essa raiz do presente, essa raiz do futuro. Então, o ideal é guardar o vocabulário com as raízes de cada tempo também, tá? Bom,
lembra que nós estamos aprendendo de acordo com a nossa gramática lá, e ela está baseada em 2 João, segunda epístola de João. Todos esses verbos, essas formas que aprendemos, é porque nós estamos vendo os verbos que aparecem em 2 João. No versículo 5 aparece um outro verbo aqui, ó, eroto. E ele está no presente do indicativo ativo. Eu rogo, eu suplico. É a primeira pessoa do singular. Então, a primeira pessoa do singular do presente do indicativo ativo. Lá no dicionário você vai achar esse verbo como erotal. E aí, como você já sabe, como você já guardou, verbos em al, em el e ol são verbos contraídos, ou verbos contratos. Quer dizer que esta vogal ela vai desaparecer nas conjugações. O verbo significa perguntar, questionar, rogar. Então, lá em 1 João, aparece eurotó, eu rogo, né? Eu estou rogando. E aí, você vai ver lá que a gente já falou no módulo 1 sobre os verbos terminados em al, tá? Al, el, ol são verbos contraídos ou contratos. Depois aparece também no versículo 5 a palavra grafon, né? Esse está na forma do particípio, tá? Particípio presente ativo. E aí o particípio não tem pessoa. Isso aqui é só para lembrar aquilo que nós já vimos anteriormente. O particípio não tem pessoa. Ele vai ser declinado como se fosse um adjetivo. Então ele vai estar nominativo, masculino, singular. E o verbo é grafo. Eu escrevo ou estou escrevendo, tá? Este escrevendo é a tradução do particípio. Que aí tem muitas formas de traduzir, mas eu estou escrevendo, ou eu que escrevo, ou aquele que escreve, vai depender do contexto. Nesse contexto, eu estou escrevendo a vocês. Eu escrevo a vocês. Também veja lá a aula sobre o particípio presente ativo, que nós já falamos desta conjugação. Continuando aqui, então, nós vamos ter um outro exemplo de um texto, tá? Está em Mateus 8,17. O ideal é que você não vá lá numa tradução, verificar a tradução no português, tá? Porque o ideal é que você tente ler o texto aqui no grego mesmo. E por isso a gente está colocando vocabulário, como colocamos em outras lições. Como esse vocabulário aqui é mais curto, então você tem o benefício de olhar já o vocabulário e olhar aqui no texto. Como nós falamos, não tem todo o vocabulário do texto, tá? Mas aí a gente vai explicar palavra por palavra. Não se desespere. Mas o ideal é não ficar olhando as traduções lá no português. Então, ó, vamos ver o vocabulário. Hopos é um advérbio de modo, como. Hethen é um verbo um pouco mais complexo, tá? Ele é irregular, ó. É um particípio aoristo passivo, tá? E como particípio, então, ele vai ter declinação, não tem pessoa, mas tem declinação. Nominativo neutro, singular. Esse sinalzinho aqui, ó, significa que ele vem deste verbo. Que no dicionário, provavelmente, você vai achar esta forma aqui, tá? Hell. É porque tem uma aspiração antes do ro. O ro tem, muitas vezes, aspiração, tá? Quando está no início, e às vezes no meio, quando tem dois ro, o ro, ele vai aparecer essa aspiração áspera, mas não vai interferir em nada na pronúncia do ro, que já é ro mesmo. Então, réu, ou réu, que é o que foi dito, o que foi emitido. Esta forma do verbo hethen é muito usado quando vai falar de alguma profecia, de alguma coisa que foi dito pelo profeta. Então, vai aparecer com frequência no Novo Testamento esta forma aqui, ó. Recen, recen. Tá? O dito, o emitido. Aí vai aparecer uma outra palavra, nós já até vimos lá, numa citação de Paulo em Corinto, né? Uma palavra, e também vimos na lição, tá? As ceneias. É um substantivo feminino plural acusativo. Ó, essa terminação em as, tá? Que ele podia ser até genitivo ou acusativo. No contexto aqui, por causa do tas, a gente vai saber que é acusativo plural. Se fosse tes, aí seria genitivo singular. O genitivo singular da primeira declinação em alfa é igual o genitivo singular e o acusativo plural. Como você vai identificar?
ou pelo contexto ou pelo artigo, tá? Que o artigo do singular é tes, o genitivo. E o artigo do plural é tas, o acusativo plural. Então, as ceneias, substantivo feminino plural acusativo. Vem da palavra aceneia, que é um substantivo lá no grego. Terminação em as, no genitivo, indica que é de primeira declinação, tema em alfa. E o re para indicar que é feminino, tá? Fraquezas. Nossos é um substantivo feminino plural acusativo, tá? Ele vai seguir a forma do masculino, de segunda declinação, nessa forma aqui, né? Mas é uma palavra feminina, como a gente sabe por causa do rei aqui, tá? Então são aquelas palavras que se encaixam na exceção de profetes, macetes, que tem forma, né, como se fosse do masculino, e o genitivo também como se fosse do masculino de primeira declinação, mas a palavra é feminina. E aí significa o quê? Doenças e enfermidades. E aqui, os acusativo plural. Ebastasen. Terceira do singular do primeiro auristo do indicativo ativo. Vem do verbo bastazo. Tá? Bastazo, ele carregou. E aqui, só para a gente lembrar, tem um épsilon de aumento. Aí tem a raiz da palavra, né? Que vai falar, mas o que aconteceu com esse zeta? Ele se uniu com a terminação do sigma, porque é um auristo sigmático, e ficou o sigma aqui. Então, a terminação sen significa que é o primeiro auristo, o auristo fraco, o auristo sigmático, a terceira pessoa do plural. Então, terceira do plural não, do singular. Terceiro do singular do primeiro auristo do indicativo ativo, tá? O plural é san, que é sen. Então, para a gente entender o texto, rupos, como, né? Plerose, se cumpriu, theta, eta. A gente já viu lá verbos nesse tipo, que é o passivo. De plerol, se completar, se cumprir. Então, plerose, se cumpriu. Né? Então, assim se cumpriu, ou como se cumpriu, ou para se cumprir. Ton recen, o dito, aquilo que foi dito. Lembra que está no particípio? O dito, ou aquilo que foi dito. Dia saiu pelo profeta, por Isaías, por meio de Isaías. Tu profeto. Mesma coisa aqui, é de primeira declinação, aqui é feminino, aquela irregular, e aqui é masculino. Então, macetes, profetes, é masculino. E aqui é o feminino. Desculpa, esse aqui é de segunda declinação, tá? Aquele é de primeira declinação. Só que a segunda declinação por causa desse genitivo aqui, Só que é de segunda declinação em ômicron e feminino. Esse aqui é de primeira declinação em ômicron, né, também, mas eu misturo o ômicron com o eta irregular. Então esse aqui segue logos, segue rodos, tá? Esse aqui segue profetes, macetes. Então vamos lá. Como se cumprir, ou como para se cumprir o dito por Isaías, o profeta, por meio do profeta, por meio de Isaías, o profeta. Legontos, dizendo, que também é um particípio, tá? Autos tas aceneias remon elaben. Ele, as fraquezas de nós, ou as nossas fraquezas, elaben. Ele recebeu, está lá naquela tabela que nós conjugamos o verbo, tá? Ele recebeu as nossas fraquezas. Caitas nossos, e as nossas enfermidades, e as nossas doenças, ebastasen, ele carregou. Então, ele recebeu as nossas fraquezas e as nossas doenças ele carregou.
Tá? É uma citação lá de Isaías 53. E aqui Mateus está dizendo que se cumpriu esta palavra que foi dita pelo profeta Isaías. Tudo bem? Então, nós terminamos aqui mais um exemplo aí de texto, com o uso do auristo, e aí também de outras palavras para recordarmos. Se ficou alguma dúvida, você quer fazer alguma pergunta, quer comentar alguma coisa, coloque aí no espaço de comentários, que aí nós vamos te responder. Até a próxima. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.